Olá, alunos do Universo. Hoje nós iremos tratar, da aula gravada. Não teremos a nossa live, obviamente, por conta de uma situação que eu precisei resolver. E hoje nós iremos começar, Nós concluímos os termos acessórios da oração, Quando a gente fala de termos acessórios, nós estamos falando de termos que, quando acrescentados ao nosso texto, quando acrescentados numa mensagem, numa frase, eles não são obrigatórios, necessariamente eles possam ser que venham ou não atrelado a uma oração. O nome já diz, Quando a gente fala de termos acessórios, eu já dei o exemplo a vocês, que é como se a gente comprasse um carro, Imagine aí um carro 0 quilômetro, onde você compra na concessionária e aí ele vem o carro no seu sentido original, Ele vem 4 portas, ele vem completo. Mas eu quero acrescentar alguns acessórios nesse meu carro. Por exemplo, por que eu vou colocar acessórios no meu carro? Tornar o carro mais charmoso, mais chamativo, De repente, alguns acessórios podem trazer mais valores ao meu carro quando eu quiser vender, Então eu posso acrescentar esses acessórios no sentido de valorizar, de ser chamativo, De tornar o carro elegante, digamos assim. E aí eu tenho o carro que por si só ele vem apenas com o básico. Mas eu quero acrescentar alguns acessórios no meu carro, como por exemplo a película. O carro não vem com película, mas eu quero colocar película no meu carro. Eu quero colocar um jogo de roda, que seja chamativo, Eu quero colocar um som. Então tudo isso vai trazer uma valorização no meu carro. Vai deixar o carro mais elegante, para quem vai entrar. Para quem vai observar o carro, vai ser aquele carro chamativo. Então, por isso que dentro da oração, se eu quero colocar a minha oração de forma mais clara, mais evidente, Então a gente utiliza os termos acessórios da oração, que normalmente, necessariamente, eles não vêm dentro de uma oração. E aí, quando a gente fala de termos acessórios da oração, nós estamos falando de adjunto adnominal, que faz a referência ao núcleo do sujeito, ao núcleo do agente da passiva, Ele refere-se ao núcleo, tá? E aí a gente também tem o adjunto adverbial, Que faz referência ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio, E ainda dentro dos termos acessórios da oração, nós temos o aposto e o vocativo, que tudo isso foi fruto da nossa aula passada, tá? Mas agora a gente vai falar de termos essenciais. Quando falamos de termos essenciais, são termos que jamais eles podem faltar dentro de uma oração. Eu até diria que sem esses termos é quase ou até mesmo impossível da oração ela conter um sentido, tá? Então, quando a gente fala de termos essenciais da oração, nós estamos falando especificamente de sujeito e de predicado, tá? E é em torno desses dois elementos, gente, que as orações elas estão basiladas. É exatamente nesses dois termos que a oração elas estão estruturadas, digamos assim, tá? Então, dentro de uma frase, dentro de uma oração, o sujeito e o predicado, eles são essenciais. E é disso que nós iremos falar, tá? E aí, quando a gente fala desses dois termos, a gente não pode esquecer que o elemento, que se declara algo é justamente o sujeito, que na sua grande estrutura é o elemento que estabelece a concordância,
com o verbo, né, dentro de uma frase. A gente vai entender isso bem direitinho, tá? E aí, por sua vez, né, nós temos dentro da própria frase, se nós temos o sujeito, nós temos o predicado. E o que é o predicado? É aquilo que se diz sobre o sujeito, né? O sujeito é o elemento que faz que há um certo estabelecimento com o verbo, uma concordância, né, na verdade. Ele concorda com o verbo, o sujeito ele concorda com o verbo dentro da oração. E aí a gente tem um predicado. O que é o predicado, professor? Predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. E aí nós temos, né, alguns tipos de sujeitos, né? A gente vai entender. Mas para que eu possa entender os termos essenciais de uma oração, né? Nós, de cara, já temos aí 3 termos, certo, da língua portuguesa que compõem, né, também os termos essenciais. Então, de cara, nós temos logo aí frase, oração e período. E é esse o nosso objeto de estudo para que possamos chegar até os termos essenciais por completo, né? Por completo os termos essenciais de uma oração, tá? Então vamos lá, vamos ver aí o que significa a frase, né? Dentro de um texto, né? Dentro de uma construção. Ele diz ali o seguinte, aqui ó, os enunciados de uma língua são formados obedecendo-se a uma organização estruturada que combina, relaciona e norteia as associações entre as palavras. O sistema de regras que organiza essas associações é chamado de sintaxe e explica a estrutura por trás de frases, orações e períodos. Vejam só, gente, na formação da língua portuguesa, eu já falei para vocês que existe, né, a gramática, certo? E os estudos da gramática, né, eles não podem estar associados a uma única fonte de conhecimento da língua portuguesa. Não, esqueçam isso. Eu tenho sim que estudar a gramática, tá? Mas eu não posso fazer da gramática a minha única fonte de conhecimento, né? Da gramática. A gramática, ela norteia, ela traz ali o sistema de como nós devemos aplicar os termos, né? Dentro do sistema linguístico. Então, por que eu estou falando da gramática? Porque dentro da gramática nós temos as questões ortográficas, né? Mas a língua portuguesa ela é muito ampla, né? Nós já vimos que temos todo o sistema semântico, fonológico e morfológico, certo? Então, quando a gente fala de sintaxe, nós estamos falando das estruturas que há por trás das frases, das orações e dos períodos, certo? E aí, logo de cara, vem a frase, né? O que é uma frase? Isso aqui você tem que compreender, tá? E de uma forma bastante evidente, tá? Por quê? Quando a gente está falando de frase, gente, a gente está falando de uma construção de comunicação que traz um sentido completo, certo? Quando a gente fala de frase, nós estamos falando de uma comunicação que traz o sentido completo naquela mensagem, naquela informação. E aí ela pode ser composta, né, por uma ou mais palavras, certo? E ela, dentro dessa frase, ela pode possuir o verbo ou não, certo? Então vamos ver aqui o que é frase, né? No nosso texto, na nossa plataforma, diz que frase é o enunciado que apresenta um sentido lógico, completo dentro de um contexto, não importando sua estrutura e sua extensão.
a delimitação da frase é feita no registro escrito, pelo uso de letra maiúscula no início e de ponto no final. Isso aqui, esse estudo aqui, ó, registro escrito pelo uso de letra maiúscula, isso aqui a gente estuda na gramática, tá? Mas quando a gente fala de sentido, a gente precisa estudar as questões de sintaxe, nós precisamos estudar as questões fonológica e morfológica. Por isso que a língua portuguesa ela é muito ampla, tá? E aí, continuando sobre a frase, ele ainda diz, ó, a frase pode ser composta de uma ou mais palavras, aquilo que eu acabei de falar, né? E pode ser nominal, quando não contém formas verbais. Quando alguém diz oi, ao passar por um conhecido em uma rua, por exemplo, esse enunciado é uma frase nominal. Por que, professor, nominal? Porque não contém verbo. Agora, se ele diz assim, ó, a frase verbal pode ser formada por um único verbo, expresso ou oculto. Quando ele diz assim, o silêncio saía de seus guardados. Então, aqui o verbo sair, certo? Torna a frase, certo? Construída, né? A frase ela foi construída por um verbo, né? O verbo sair, tá? Então vamos lá, vamos entender passo a passo a constituição da frase, né? Do termo frase, tá? A gente já sabe que frase é uma comunicação que é carregada com sentido completo, né? Pode ser composta por uma ou mais palavras e pode possuir verbo ou não. Nós vimos ali que quando não contém verbo, ela é nominal, né? Só contém nomes. E quando eu digo oi, né? Quando eu passo por alguém conhecido, não deixa de ser uma frase, é uma frase, oi, né? Agora, quando nós utilizamos dentro da frase um verbo, aí começa as modificações. E aí ele diz aqui, ó, e também por duas ou mais formas verbais, desde que estas componham uma locução verbal. Tinha de perder, de ganhar, tá? Locução verbal, a gente viu, né, na aula anterior, as questões de locução verbal. Professor, o que é uma locução verbal, né? Eu já ouvi esse termo, né? Mas me relembre, por favor. Eu já disse a vocês que quando a gente está estudando a língua portuguesa, é muito comum que a gente encontre termos, situações que já foram estudadas no passado, né? E aí é importante que a gente faça essas retomadas, né? Porque isso vai fazer com que a compreensão, né, por aquilo que nós estamos estudando, ela possa trazer uma luz, né? O entendimento possa ser melhor, tá? Então, vamos ver o que significa uma locução verbal. Vejam só, gente, dentro de uma oração, quando nós temos dois verbos, tá? Dois verbos, dois ou mais verbos, com um sentido único, a gente está falando de locução verbal. É quando acontece a junção, certo? De dois ou mais verbos e que exercem a função morfológica, né? Então, vejam, quando eu tenho dois ou mais verbos, tá? E que exercem uma função morfológica. Então, quando a gente tem aqui, ó, tinha, perder de ganhar, tinha de perder de ganhar, certo? Nós temos aqui três verbos, tá? Mas aqui ele está trazendo destaque somente a dois, tinha de perder, tá? Então aqui acontece a locução verbal, tá? E aí, na continuidade, façam as devidas retomadas, tá? Que aí vocês vão entendendo melhor. Aí a gente passa agora para a oração, tá? O que é uma oração, professor? Quando é que a gente fala de oração? Vejam só, a gente já viu frase, né?
E agora chegamos à oração. Lembrando, gente, que quando a gente está estudando, como eu disse a vocês, nós temos que fazer retomadas, né? Para que o nosso entendimento ele seja amplo. Dentro de toda essa construção de frases, tá? De oração e de período, tá? Nós temos ainda lá atrás, nos estudos da língua portuguesa, nós temos os estudos do que é uma letra, do que é um fonema, tá? Do que como é que eu posso dizer, um sintagma, tá? Então, tudo isso faz parte para que você possa chegar até a construção de frases e depois de oração. Então, eu já sei que frase é, frase é quando eu tenho a construção, não é, de uma comunicação que ela vem carregada de sentido completo, certo? E agora a gente chega até oração, né? Vamos ver o que é uma oração. Bom, aí no texto, ele diz que oração, deixa eu voltar aqui, tá? Oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal, um sintagma verbal. Em nosso texto de abertura há duas frases nominais: milhões de imagens, infinitas possibilidades. Esse material eu vou fazer chegar até vocês, tá? Se reorganizarmos a mensagem em termos de uma forma verbal, passaremos a construir orações. Nós temos milhões de imagens. Você terá infinitas possibilidades. Então vejam, nota-se claramente nessa reescrita que há alguém que representa o possuidor, nós, ou você, remetendo aos interlocutores da propaganda, tendo um verbo como centro de informação dada. Alguém tem algo, milhões de imagens ou infinitas possibilidades. Quando a gente diz aqui, ó, nós temos milhões de imagens, tá? Ou até mesmo você terá infinitas possibilidades, o que a gente percebe nessa construção aqui é que alguém tem algo, né? Ou alguém tem milhões de imagens, ou alguém tem infinitas possibilidades. Então vejam, a oração é o enunciado organizado em torno de um tempo, aliás, em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? E aí a gente acabou de ver, não é, o exemplo do que é uma locução verbal, certo? Continuando ainda sobre oração, né? A gente viu aí, né, que a oração é o que está em torno do enunciado, tá? Aliás, é o enunciado organizado em torno de um verbo, certo? A gente pode também acrescentar que é todo um conjunto, né, linguisticamente falando, que a sua estrutura está justamente no verbo, apresentando opções, né, de sujeito, mas no sentido obrigatório também a gente apresenta o predicado, certo? E aí o que vai caracterizar a oração é o verbo, certo? O verbo é que vai caracterizar esta oração, tá? Vamos aqui, quando a gente tem, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Bom, então, só explorando um pouco sobre a oração, é o enunciado organizado em torno de um verbo. Então, quando nós dissemos assim, nós temos milhões de imagens, ou você terá infinitas possibilidades, nós temos aqui, ó, um verbo, o verbo ter, né? Ou seja, nós temos, e aí você terá. Então, se liga aí na dica. É o enunciado organizado em torno do verbo. Tem um verbo, então o enunciado está girando em torno do verbo, ou até mesmo da locução verbal, como nós vimos aqui, tinha de perder, né? No exemplo anterior, quando a gente fala tinha de perder, de ganhar, né? Aqui é uma locução verbal, tá? Ficou claro, gente, a questão da oração. E aí a gente tem o período, né?
chegamos até o período, né? O que é o período, professor? Período é o enunciado cuja estrutura caracteriza-se por ter sentido completo e possuir uma ou mais orações. Então vejam, gente, vejam como é o casamento, tá? Para que eu possa formar palavras, eu preciso de letras, certo? Para que eu possa formar palavras, eu preciso de letras. Para que eu possa, não é, construir uma frase, eu preciso de palavras. Dentre essas palavras, para formar uma frase, eu preciso ou não de verbos, tá? Eu posso construir uma frase de forma nominal. Aquele exemplo que nós vimos, né? Quando encontramos uma pessoa, nós dissemos oi, é uma frase, é um enunciado, tá? Então, para que eu possa construir uma oração, eu preciso de frases. Preste atenção, tá? Para que eu possa construir palavras, eu preciso de letras. Para que eu possa construir a frase, eu preciso de palavras, tá? Sejam verbos ou não. E para que eu possa construir uma oração, eu preciso de frases. E aí a gente chega até o período. Para que eu possa, vou virar aqui um pouquinho a câmera, para que vocês possam... Bom, aí. Para que eu possa ter um período, eu preciso de orações ou de oração, tá? Então veja o entrelace que ocorre quando nós estudamos a língua portuguesa. Tudo isso vocês precisam dominar, certo? Isso tem que estar bastante claro na cabecinha de vocês, porque toda a construção de conhecimento, certo? É uma escada, né? É como se fosse um tijolinho. A gente vai acrescentando até chegar ao nosso objetivo, né? No caso de vocês, SSA ou até mesmo Enem, né? E a graduação, porque vocês vão levar isso para a vida. E aí nós chegamos no período, né? O que é um período? Período é um enunciado cuja estrutura caracteriza-se por ter sentido completo e possuir uma ou mais orações. Então, eu tenho uma estrutura onde o sentido é completo, então nós estamos falando de período. Isso aqui, gente, serve também para os conhecimentos de redação, tá? Porque quando a gente fala de parágrafo, a gente fala de período, né? E aqui eu estou entendendo o que é o período. É a estrutura caracterizada com sentido completo e pode possuir uma ou mais orações. Então veja, os exemplos anteriores são também períodos simples, pois se organizam em torno de apenas uma ideia verbal. Já no exemplo a seguir, temos um período composto por dois verbos. Veja, nós temos dois tipos de período, o período simples e o período composto, tá? E aí, gente, a gente pode, nos estudos, né, da língua portuguesa, quando a gente fala de período, o período simples, aqui o nome já diz, tá? É aquele que se organiza em torno apenas de uma ideia verbal, ou seja, apenas de um verbo, certo? Uma ideia verbal, tá? Como nós vimos no exemplo anterior. Agora, se a gente tem um período composto, que ele vem acompanhado dentro da oração dois verbos, aí a gente passa a ter um período composto, tá? Vamos ver aqui, ó. Nós temos milhões de imagens